aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O vídeo passado trouxe sobre o PIB. Hoje eu vou trazer a balança comercial do Japão. O que é essa balança comercial? É a diferença entre a importação e a exportação. No caso, é a diferença do que o Japão vende para fora e do que o Japão compra de fora. Tá? Então, eu vou trazer isso aqui para você, os valores, já para você ter uma ideia de como a coisa está. Só que o Ministério soltou certos dados, aqui que eu vou trazer para você, que me chamaram a atenção. Em cima desses dados dá para ter uma noção de futuro. E esse futuro está o quê? Não está legal. Então, vamos lá já para você ter uma ideia. A balança comercial do mês de abril teve um déficit de mais de 430 bilhões de ienes, marcando o 21º mês consecutivo de déficits comerciais. Isso significa o quê? Que o Japão já está há 21 meses no vermelho. Tá? Em questão da balança comercial de compra e venda, ele está só no prejuízo. O valor do déficit foi reduzido em cerca pela metade em comparação ao mesmo mês do ano passado, devido a fatores como os preços mais baixos de importação de petróleo bruto. Tá? Então você vê que essa diminuição do déficit primeiro se deu por causa lá de fora. Não foi por causa da política do Kishida. Por isso que eu canso de falar, o Kishida está tomando uma política meio errônea. Ele não tenta fazer incentivos para o Japão crescer. Ele não tenta fazer incentivos para as empresas estrangeiras virem para o Japão, montar empresas aqui para fazer novas gerações de emprego ou manutenção dos empregos das pessoas aqui. Não. Ele depende de tudo lá de fora. Então você vê que se o preço do petróleo lá fora explode, aqui também explode. Se lá fora diminui, o Japão começa a dar uma melhorada. Então já dá para você sacar por A mais B que em alguns vídeos eu vim falando um pouco da história do Japão nessa parte energética. E quem acompanhou os vídeos deve se lembrar que eu falei. Tá? Então naquela parte do déficit, nessa parte do déficit do petróleo, se você ligar com aquela parte histórica que eu já havia contado antes, eu não vou contar agora para tentar não prolongar o vídeo. Tá? Por isso que eu falo para as pessoas, acompanhem os vídeos, porque vira e mexe eu solto algum fato histórico do Japão, algum dado estatístico que depois eu ligo com outro vídeo. Tá? E nessa brincadeira toda já dá para você sacar que, com aquele fato histórico que eu havia relatado, se o Japão estivesse bem, não estava passando por isso. Por isso que eu falo que os políticos eles estão fazendo política para eles, para aumentar o ego deles, não para melhorar o Japão como país. No caso assim, país para as pessoas. Eles estão tentando melhorar o país com visão pro exterior. Mas pouco importa como é que o povo daquele país está passando. Essa é a política do Kishida atual. Não tem muito o que questionar esse tipo de coisa. É só analisar o que ele vem fazendo. O Kishida ele está dando dinheiro para os outros países. Tá? Tem países que ele está dando mesmo. Não é nem empréstimo, ele está dando. Enquanto alguns empréstimos para o povo aqui no Japão eles cobram juros. Faz lógico um negócio desse? Não faz. Tá? E ele também não está fazendo nenhum incentivo fiscal para empresas de fora virem para cá. O único incentivo que ele dá é o quê? Quando tem algum conglomerado de interesse, aí eles vão lá e dão dinheiro. Eles não dão ajuda fiscal, no caso assim, em questão de impostos. Eles dão dinheiro mesmo. Só te dou tanto para você montar essa firma aqui. POC. É o que ele está fazendo. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas pensam duas vezes na hora de montar um negócio no Japão. E aí? Tá. Mas continuando aqui. De acordo com as estatísticas comerciais divulgadas pelo Ministério das Finanças daqui do Japão, a balança comercial do mês passado, que é a diferença entre exportações e importações, teve um déficit de 432,4 bilhões de ienes, tá? Marcando o 21º mês consecutivo. Tá. No entanto, o valor desse déficit diminuiu 49,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, o que é cerca de metade. Se vocês lembrarem que o ano passado o dólar estava explodindo
a passos galopantes. Tá? Então você vê que agora deu aquela diminuída, tá? Claro que ia cair o preço. Aí você junta a caída no dólar, mais a caída do preço, da diminuição do preço do petróleo, tinha que dar uma diminuída mesmo. Então você vê que o governo japonês, ele gasta muito com a parte energética do país. Se ele desse um jeito na parte energética do país, ele não precisava de gastar tanto dinheiro assim. Mas você vê que o governo Kishida, ele não olha para esse ponto. Ele deixa tudo na mão das empresas privadas. O governo Kishida, ele não tenta dar um incentivo para a nova geração de energia. Eles estão doidos correndo atrás de energia solar. Só que o Japão cansa de jogar energia solar fora. Eu tenho 2 ou 3 matérias falando sobre isso. Tá? Não vou explicar aqui o porquê. Tá? Mas eles cansam de jogar energia solar fora. Então não faz sentido muitas coisas que o governo japonês tem feito para incentivo, em contrapartida, desperdiça. Por isso que as balanças, como é que fala assim, o caixa do Japão está sempre no vermelho. Fica meio complicado. Tá? O valor das importações foram de 8,7.208 trilhões de ienes. Teve uma queda de 2,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Daqueles fatores que eu cansei de elencar aqui. Isso se deve principalmente ao fator dos preços crescentes de energia que acalmaram um pouco, com os preços de importação de petróleos denominados em ienes, caindo 16,7% em relação ao ano passado. Então já dá para você sacar que tudo o que aconteceu, que vem acontecendo de um pouco de melhora, porque se cai a balança, o déficit da balança pela metade, é bacana. Tá? Não dá para tirar o mérito, só que o mérito disso aqui é do exterior. Então, se for ver, o mérito é mais americano do que japonês, porque japonês é zero. Porque o Kishida não fez isso aqui para melhorar. O Banco Central japonês, muito menos. É muito difícil o Banco Central japonês ele intervir no dólar. Ele vem intervindo assim, na taxa de juros, mas no dólar não. A não ser que dá uma nhaca muito grande, foi como chegou a 151 que eles interviram. Aí depois tentaram manter num certo patamar. Aí depois foi tudo na base da especulação que o dólar foi caindo no Japão. Então quem acompanha essa parte financeira aqui do Japão, deu para sacar aqui que não houve política nenhuma. Tá? Nem do Banco Central japonês e nem do Kishida para tentar melhorar isso. Mas continuando. Por outro lado, as exportações, aquilo que o Japão vende, tá? Totalizaram 8.288,4 bilhões de ienes, um aumento de 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Devido a fatores como diminuição nas restrições de ofertas de semicondutores e um aumento nas exportações dos automóveis para os Estados Unidos. Então vamos interpretar aqui. Se você levar em conta os dados que eu trouxe do vídeo do PIB, que o governo Kishida ele está manipulando ou camuflando essas informações de exportação, você já pisa no freio. Tá? Por que disso? As vendas dos turistas que estão comprando aqui no Japão, eles estão jogando como exportações. Porque eles alegam o seguinte: a pessoa veio aqui, comprou, só que ela vai levar esse produto para fora. Então é exportação na cabeça deles. Não, isso aí é consumo interno. As pessoas estão comprando aqui dentro, elas não estão lá fora. Tá? Não é a pessoa lá de fora que está comprando e fazendo a remessa lá para fora, não, elas estão comprando aqui dentro. Tá? Tanto que elas, dependendo do local, elas pagam um imposto. Só que tem locais não. Tem locais duty free que se ela apresentar o passaporte, já fica a dica, hein? Tá? Tem muito... Falo assim porque tem pessoas que vêm para o Japão a turismo. Ande com seu passaporte, porque existem lojas duty free. Tá? A loja que tiver com Kanban lá, com a placa de duty free, se você apresentar o passaporte, você não paga o chorrizé. Tá? Então fica a dica. Então, eles estão camuflando isso aí. Tá? Nessa parte. E você vê que o único dado de relevante, de melhora do mercado japonês para exportação, por enquanto, que o governo divulgou o que é parte de automóveis. Então, basicamente, na parte de manufatura,
é o único setor que está gerando riqueza para o Japão na parte de exportação. Porque quem acompanhou os outros boletins que eu venho trazendo, quando tem vários setores em destaque, eles falam, tal setor está assim, tal setor está assado, tal setor está como. Dessa vez não. Eles só colocaram o quê? Diminuição na restrição de oferta de semicondutores, é aquilo que eu vim falando, tá? Que estava diminuindo aquela ideia que estava faltando semicondutores, você vê que diminuiu a restrição de oferta, então está sobrando semicondutores. Não é que o mercado agora está com aquela demanda, não, está sobrando semicondutores. Tá? E a parte de automobilística para os Estados Unidos. Então você vê que são 2 pontos que marcou. Tanto que o Japão, ele está num tal de construir fábrica para semicondutor, você não faz ideia. Saiu uma outra reportagem de uma outra empresa que está vindo para o Japão para semicondutores. O Japão ele está investindo muito nisso, para semicondutores. Tanto que parece que a Samsung vai vir para o Japão também, para montar um laboratório de pesquisa, desenvolvimento e produção. Então você vê que é mais um, junto, independente da Rapidus, que está vindo. Então o Japão está se tornando uma potência nessa parte de semicondutores. Só que é aquela velha história. Tá? Claro que daqui para frente tudo que é eletrônico precisa de semicondutores. Mas quando você inunda o mercado com muito produto, o que você acha que acontece? É aí que tá. Então o governo japonês está fazendo uma forma que parece que está avançando na lua achando que é queijo. Vamos aproveitar a boiada e vai. Só que ele esquece que lá na frente existe um preço a pagar. Por isso que eu falo que colocar políticos em determinados cargos sem visão de mercado daquela situação ali, sem uma certa especialidade, dá ruim. Tá? Então se você oferta muito do mesmo produto, o que vai acontecer? O valor daquele produto vai cair. E aí? O que seria lucro começa a se tornar prejuízo depois de determinadas situações. Mas, continuando. Embora o déficit comercial tenha diminuído devido à diminuição dos valores de importações, o valor das importações ainda excede significativamente o valor das exportações. Sim, claro, porque tem o outro 50%. Caiu 50%, ainda tem 50%. Tá? Só que para diminuir esse 50%, eles vão ter que gambatear muito. E você vê que deu aquele problema de petróleo na Europa, e nisso, querendo ou não, vai dando problema por causa do petróleo russo, e alguns outros fatores também. Você vê que estão com negociações em relação à exportação dos alimentos da Ucrânia. Então, porque se der uma barrada ali, a situação piora ainda mais. Então, tem um caos lá fora. E esse caos lá fora, ele gera reflexo aqui dentro no Japão. E você vê que o único setor que o governo japonês se deu o trabalho de falar que tá bom é automóveis. Então, se você está procurando emprego aqui no Japão, ou se você está querendo financiar passagem do Japão para cá, parte de emprego, fique atento. Que a parte automobilística agora tá legal. Parte de alimentos não tá tão boa, tá? Devido ao aumento dos preços, etc. Como já soltei alguns vídeos falando também que a parte de alimentos não está legal com o próprio dado do governo japonês. O próprio governo japonês falou que está tendo menos disponibilidade de vagas de emprego. Então, na hora que você vai... Eu canso de falar isso nos vídeos. Os mais antigos devem se lembrar. Eu sempre falei, quer trocar de emprego? Faça uma pesquisa. Entra nos grupos do Facebook da vida e joga lá a pergunta. Tal empresa como é que está de serviço? Tal empreiteira como é que está? Como é que é a região? Como é que é tal coisa? Porque depois que você assinou o contrato e mudar, não tem chora me dói. Não adianta vir chorando nos grupos para falar que tal coisa é ruim. Não, porque você teve a opção, você teve tempo para você fazer uma pesquisa e não o fez. Essas pesquisas podem salvar muitas pessoas. Japonês, como é que eu mensuro essa pesquisa? Por exemplo, se você recebe 10 respostas, dessas 10 respostas, 8 é falando ruim, desconfie que algo não está legal. Se 6 estão falando ruim e 4 estão falando boas, analise o contexto.
sim, você analisa o que cada um está falando, tá? E em cima daquilo ali você tira a sua decisão, se aquilo ali vai ser bom, vai ser ruim. Em cima disso, você segue a vida assinando contrato ou não, tá? Porque dá para você, como é que se fala assim, ter uma noção de acordo com o que as pessoas falam, com o que a pessoa descrever ali, já dá para você ter uma noção. Porque dependendo, tem pessoas que a interpretação de texto é meio complicada, tá? De acordo com a pergunta que a pessoa faz. Tem hora que falta, eu fico, como é que se fala assim, eu fico até meio bobo, que parece que tem hora que falta, dá um problema cognitivo nas pessoas. Que a pessoa faz uma pergunta X e ela responde Y. E nessa de perguntar X e responder Y, que dá problema. Então, nesse caso, se você for mensurar, se a pessoa falar Y ali, se tiver algum contexto, você leva em conta. Caso contrário, você exclui. Tá? Porque às vezes você pergunta assim, como é que é a fábrica tal, como é que é o serviço? Já vem falando mal da empreiteira que coloca lá dentro. Só que aí você toma cuidado. Tá? Porque é aquela velha história, o serviço pode ser bom se a empreiteira for ruim, dependendo, pode te levar, como é que fala assim? Te levar a ter dor de cabeça. Se você não está muito disposto a ter dor de cabeça, leve essa informação em conta. Se você levar só a vida dentro da fábrica, aí é outros 500. Até porque você vai ficar dentro da fábrica, não na empreiteira. Só que dependendo do problema que a pessoa relatar em relação à empreiteira, você acende a luz amarela. Eu não vou falar qual é esse tipo de problema, porque existem vários, tá? Eu quero evitar pessoas apontando o dedinho, mas tem que acender a luzinha amarela, não a luz vermelha, luzinha amarela. A luzinha amarela que nada mais é que atenção, pode dar bosta. Não é que vai dar, pode ser que dê, porque existe situação para situação, de pessoa para pessoa. Da mesma forma que tem pessoas que entram na firma, falam, aquele serviço é horrível. Tá, e entra uma pessoa lá, fala, não, adorei esse serviço. Tá? Só que aí você coloca ali os relatos, por isso que eu falo, mensura, pega dos 10, você contabiliza. Se de 10, 7 está falando ruim, pisa no freio. Tá, pisa no freio, acende a luzinha amarela e analisa para ver se vale a pena. Tá? Então tem certos pontos hoje em dia que não dá para brincar. Tá? Só para finalizar o vídeo, para não deixar de falar, se sobrou algum dinheiro para você, invista. Não deixa dinheiro parado, porque você está vendo que a situação do Japão não está melhorando. Não está dando sinais de melhora. Então, se você não quer amargar um futuro, como é que se fala assim, choroso, comece a investir o seu dinheiro. 1 é melhor que 0. Então é melhor você investir pouco, nem que se você ganhe pouco, mas invista, porque esse pouco ele vai gerar juros sobre juros. E juros sobre juros, o montante ele cresce numa velocidade até exponencial, dependendo da situação da sua aplicação. Tá? Então, fica atento. Só vou dar um grande exemplo, né? Fique atento à política brasileira. Se você vê que a taxa Selic vai aumentar, compre tesouro, né? O tesouro direto ligado à Selic. Se você vê que a parte de juros do Japão vai dar uma piorada, vai piorar assim, vai subir muito, juros que eu falo assim, inflação. Se a inflação vai começar a subir muito, compre tesouro, só que ligado ao IPCA. Porque o IPCA ele sempre tem valorização acima da inflação. Então são dois diferentes, tá? São dois pacotes diferentes, mas que podem te render uma certa grana ali. Tá? Aquilo que eu falei em outros vídeos. Eu tinha comprado um pacote que já tinha me dado R$1. Esse R$1 já está virando quase R$2 já. Já está beirando os R$2. E eu sem fazer esforço. Paguei R$40 num pacotinho de título do Tesouro Direto. Com quase, já estou tendo, como é que se fala assim, um juros de quase R$2. Estou deixando. É aquela velha história que eu falo para vocês, juros sobre juros. Tá? Então não deixe seu futuro, como é que se fala assim, essa atualidade do Japão atrasar o seu futuro. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.